Agora sim, vamos dar início ao nosso último painel, o quinto painel do dia, que foca no futuro, capital humano, educação e formação para o futuro. São os temas centrais. Para conduzir essa conversa, eu convido ao palco Humberto Medrado, diretor de desenvolvimento de competência da ACEP. E para participar desse painel, convido também Sandra Borlotti, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Petrópolis, a UCP, Sheila França, psicóloga e diretora de Relação com o Mercado da ACEP e do SEMEC, Caio Moniz, coordenação de Articulação e Relacionamento Educacional do SEBRAE RJ, e Marília Oliveira, coordenadora regional do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, que vai trazer visão muito importante dessa nova mão de obra, esses novos formandos que estão chegando no mercado. Muito obrigada aqui. Obrigado, Maria. Vou deixar essa aí. Humberto, com você. Tá bom, obrigado, Mariana. Bom, boa tarde para todo mundo. É uma alegria estar aqui nessa tarde de segunda-feira, agradecendo a FACERJ, o SEBRAE e a ACEP e os demais apoiadores pelo evento de hoje. A gente vai dar início ao nosso quinto painel, quinto e último, e a pressão é toda nossa, né? Já temos ali 29 minutos e 10 segundos já, né, para a gente conseguir falar. A pressão sobrou toda para a gente, né, Mário? Não teve jeito, né? Mas é uma alegria estar aqui com esse time de primeira, a professora Sandra, o Caio, a Sheila e a Marília, aqui ao meu lado. A gente vai falar de um tema que é muito sensível, muito pertinente, que está ligado à educação, capital humano e formação empreendedora. E eu queria só, antes da gente iniciar, dar uma contextualizada no que foi dito por hoje aqui, evidentemente de uma maneira muito breve, né? E antes disso, eu lembrei muito, ao longo dos nossos encontros de hoje, dos outros 4 painéis, da minha professora de História do tempo do primário, sim, né? Apesar de não ter cabelo, que eu nem nasci ainda sou bem novinho, né? Eu tive uma professora, a dona Cândida, no Colégio São José, aqui em Petrópolis, que definiu a história como uma sucessão de fatos sucessivos que se sucedem sucessivamente. Nunca mais esqueci essa definição, porque muito do que foi dito aqui hoje, ele acaba sendo essa sucessão de fatos sucessivos que se sucede sucessivamente, ou seja, de forma recorrente, né? Então, o que a gente ouviu aqui hoje, né? Uma crítica bem intensa, né, de que a educação não acompanha o mercado de trabalho. O capital humano é muito relevante como motor de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico e social também, e o papel da educação e do empreendedorismo nesse processo de desenvolvimento econômico da nossa cidade. E aí, nesse sentido, eu lembro de algumas colocações, né, assim, talento sem oportunidade vira só uma estatística, né? Não adianta a gente dizer que a pessoa tem muito talento se ela não tem oportunidade, e se não tem oportunidade vai virar uma estatística matemática, infelizmente, nada muito agradável. E a gente vai fazer um bate-bola aqui um pouquinho diferente, ao invés de direcionar a pergunta para os nossos convidados painelistas, eu vou jogar aqui uma bola para o ar, vou deixar aqui quicando, e quem quiser chutar, chuta, e a gente vai construir um pouquinho do nosso entendimento acerca do tema. Como também digo, o saber não ocupa espaço, e a gente está aqui para discutir e aprender um pouquinho mais. Então, dentro dessa linha do desenvolvimento econômico, a gente fala de infraestrutura, fala de tecnologia, a gente fala de investimento, e eu vou começar com a pergunta de R$1 milhão para os nossos convidados painelistas. Qual o maior desafio hoje, na opinião de vocês, na formação do capital humano? Bom, o microfone está comigo. Oi? Sou professora. Boa tarde, né? Boa tarde a todos e todas. Eu estava me considerando uma outsider aqui, né? Dado nunca ter participado de eventos como esse, né? Sou colega do professor Humberto, né, na Universidade Católica de Petrópolis, e vim representando o reitor. Aí a gente fica meio que, né, mas eu vou falar daquilo que eu conheço, né? Como professora de rede pública há mais de 30 anos, né, já afastada, hoje professora na universidade, coordenando o programa de pós-graduação estrito sensu. Ouvindo, né, o painel anterior, né, quando a gente fala das questões tecnológicas, né, os desafios que a nossa cidade enfrenta, eu não posso deixar, né, de considerar que a educação, eu acho que é o elo que junta,
né, todas essas nossas demandas. E eu me preparei, né, professor, se prepara para falar, mas eu acho que um ponto nodal dessa educação é a formação de professores, né? A gente precisa olhar com muito cuidado, porque há pesquisas, né, não só no Brasil, mas nós estamos falando aqui da nossa realidade, que em breve teremos um apagão de professores, né, no Brasil e no mundo. E esse apagão ele vai influenciar diretamente na formação para o futuro, né? Nós temos uma precarização da formação docente, e essa precarização leva a uma precarização da educação básica, que, por sua vez, né, fragiliza a educação superior e tecnológica, né, formando, né, precariamente os nossos sujeitos, né, os nossos alunos, as nossas crianças, os adolescentes, né, os jovens que chegam no ensino superior, e nós precisamos olhar, né, como cidade, como país, para essa profissão, né, a profissão docente. Então, acho que esse é um grande desafio, além de tantos outros, mas que a educação vem enfrentando nesse momento. Vou passar para os meus colegas. Vou até aproveitar e complementar esse dado, que eu estava lendo ele agora há pouco. Mais 50% dos professores vão estar aposentados nos próximos 8 anos. Mas eu acho que a questão de educar, ela transcende também a questão dos profissionais de educação. E até uma reflexão para a gente aqui hoje, pessoal. Assim, educar é difícil demais. E eu estava conversando com a Marília, e como o CIE também está no contexto da educação, não só da formação do jovem aprendiz, mas de educação como um todo. A gente está aqui num evento para empresários, ainda tem bastante gente, eu fiquei surpreso pós-almoço, porque a baixa é sempre muito grande, mas a gente sempre tem muita dificuldade de educar. E eu falo como Sebrae, a gente faz um evento presencial, muita gente não vem porque está trânsito, porque não tem estacionamento, o estacionamento está caro, ou porque se eu não abrir a minha empresa, nada vai dar certo. Aí eu faço um evento pelo Zoom, um evento online. Aí está todo mundo fazendo tudo, menos prestar atenção. Até que a gente escuta alguma coisa, opa, minha amiga, calma aí, só um minutinho, que eu escutei alguma coisa aqui, bom, falaram de vendas, falaram de marketing digital, aí eu paro. E quando a gente fala do EAD, né, da capacitação assíncrona, na distância, as pessoas acham que tem menos qualidade. Então, educar está muito difícil. As pessoas, eu tenho 36 anos, e eu sou uma das pessoas que também falam das novas gerações, falando que está muito difícil trabalhar com as novas gerações, eles não estão tão interessados, eles são muito imediatistas, né? Quem não passa por isso aqui na própria empresa quando vai contratar um jovem aprendiz, por exemplo? Mas a gente também está assim, a gente também já foi impactado pelo perfil de consumo das novas gerações. Quando a gente abre hoje um YouTube, o que a gente quer? A gente quer tudo muito rápido, se possível em 10 segundos e que tenha qualidade. Então, a gente também está no rolar de telas, a gente também está tendo a oportunidade de ter um evento que não tem, que é a primeira vez que tem em Petrópolis, e muitos vão ser perdidos pela atenção. A atenção que antigamente, até pouco tempo atrás, era 16 segundos, pós-pandemia passou a ser de 8 segundos por pessoa. Ou seja, se a cada 8 segundos um de nós aqui não elevar o tom, não fizer uma brincadeira, não levantar, não passar o microfone, a gente perde a conexão com vocês. Então, os desafios são, de fato, enormes. Acho que está todo mundo correndo atrás da solução. Eu acho que a educação não vai virar um Netflix, mas falando propriamente dito assim, de formação profissional, eu acho que a gente, como instituição, ou de ensino, ou que apoia a educação, a gente tem que ter tudo para ofertar. A gente tem que ter a formação EAD, profissional, presencial, híbrida, e que o nosso cliente se adeque ao perfil daquele produto. Mas não que ele veja simplesmente o que ele quer na hora que ele quer, porque senão a gente não vai estar formando o melhor profissional para o futuro. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar, exatamente corroborar com o que você falou, as pessoas estarem aqui após o almoço, depois de um evento o dia inteiro. Então, parabéns para quem está aqui, parabéns para quem se predispôs a ouvir um pouco mais opiniões diferentes e colocações diferentes. Na verdade, na educação e na formação, tudo é um desafio, né? Tem várias frentes. Eu sou suspeita para falar enquanto psicóloga, nesse sentido. Então, eu puxo um pouco para o meu lado. As formações e as gerações vêm mudando. Às vezes, a forma de perceber, a forma de desenvolver suas habilidades, as capacidades serem vistas também,
tanto a pessoa se conhecer e se ver, assim como o empreendedor também saber qualificar, saber preparar. A gente fala muito de sustentabilidade hoje em dia, mas o capital humano vem antes de qualquer coisa. Então, você estar preparado efetivamente, você ter autoconhecimento como psicóloga, eu tenho que falar isso, que a gente às vezes vê algumas pessoas chegando no mercado de trabalho completamente, absolutamente despreparadas, assim como muitas pessoas também para empreender. Então, é o autoconhecimento, o olhar da pessoa para aquilo que ela quer, para aquilo que ela tem habilidade, capacidade para desenvolver mais profundamente. As outras, talvez, se conhecer, eu digo desenvolver habilidades assim com mais assertividade, né? E como a gente está num evento de empreendedores também, é o olhar do empreendedor para ver quem que ele tem efetivamente dentro da equipe dele e que faz parte também do empreendedorismo, do empreender, preparar essa pessoa, desenvolver essa pessoa, saber se ela está efetivamente no lugar certo, porque muita gente deixa de estar produzindo muitas vezes porque ela está num ambiente que ela não gostaria de estar. Esse olhar diferenciado também para que a gente consiga desenvolver essas habilidades e ter o melhor ou do estudante, ou do empreendedor, ou do profissional, é extremamente fundamental. Eu vejo as coisas muito en passant. E o autoconhecimento, você se permitir conhecer coisas novas e saber aonde você quer estar e em qual momento e de que forma, é fundamental para fazer diferença, tanto na sua vida pessoal, profissional, para quem como é que fala? Profissional liberal, quanto para quem tem uma empresa e uma equipe de funcionários também. Esse olhar sempre, ao longo da vida, precisa estar atento. Exatamente. Obrigada por estar aqui hoje. Agradeço Humberto, Sandra, Caio, Sheila, por essa oportunidade. Equipe de peso aqui, né? Sobre a relação, realmente, em relação aos professores, professora, eu concordo, né? A gente tem que ter um olhar, sim, para os professores, para essa formação continuada. Mas também, quando a gente fala de capital humano hoje, para o futuro, a gente fala do jovem. Jovem, estudante, né, enfim. E a gente sabe que a gente está com uma geração diferente do que era 10 anos atrás, do que era 20 anos atrás. E nós, enquanto CIEE, enquanto SEBRAE também, que tem essa parceria muito grande com a gente no sentido da educação do jovem, né, do Brasil, a gente tem que estar atualizado e realmente, e não tem jeito, a gente tem que se adequar também àquilo que o jovem quer, àquilo que o jovem fala. Qual o tipo de educação hoje realmente que ele está disponível, está disposto a realmente a ter um conhecimento maior para oportunidades futuras? Então, acho que também tem que estar com olhar com os professores, mas também com o jovem. E relacionando bem, como a Sheila falou, hoje é preciso, para que esse capital humano se desenvolva, que ele tenha oportunidade. Quem dá oportunidade hoje para o jovem? Basicamente, o empresariado e o poder público, que a gente está falando aqui hoje. Então, isso se dá também por intermédio dos programas de estágio, programas de aprendizagem, que são, sim, políticas públicas que proporcionam o desenvolvimento do capital humano. Porque lá ele vai conseguir ter mais adaptação ao mercado de trabalho, comunicação, proatividade, coisas que, às vezes, né, professor, também, né, na faculdade a gente aprende, sim, mas realmente, às vezes, fica mais na teoria. Eu sei que o ensino superior mudou muito, mas quando você relaciona isso realmente para a parte prática, eu acho que aí, sim, a gente tem um desenvolvimento real do capital humano, da educação, e a gente transforma realmente para o futuro. Maravilha, obrigado, pessoal. As colocações muito pertinentes. A gente realmente perpassa por vários caminhos a nossa própria formação docente, né? O que a gente está fazendo, o que a gente entrega, né? O conceito de entrega hoje é muito importante em todos os sentidos. A gente tem uma molecada hoje super acelerada, né? Para muitas coisas e lentas para outras coisas, né? Eu acho que a gente fazê-los entender o que é o processo decisório, administrar a frustração, isso é tudo muito complexo no ambiente moderno, né? Que você constrói mitos e destrói mitos aqui no Instagram, né? O Instagram é uma ferramenta linda, só de gente bonita, maravilhosa, de coisa bacana, né? Quando na realidade, a realidade é outra, muitas das vezes, né? É o efeito do iceberg, né? A gente só vê a ponta do iceberg, então a gente só sabe aquilo que a gente consegue, de fato, perceber, não sabe o que, de fato, está acontecendo por baixo da água, a gente não tem essa percepção. Mas a gente trabalha nesse contexto, né, da nossa formação, da gente tentar entregar alguma coisa que o aluno quer para ontem, né, ainda mais com a IA, não vou nem falar de IA, porque já foi debatido aqui algumas vezes,
mas aquela coisa sumarizada, pronta, né, e que a gente não faz a curadoria. Esse é o grande problema, né? A gente toma aquilo tudo como verdade absoluta, né? Evidentemente pode ter a fonte, coisa e tal, mas se você não fizer a curadoria, se você não fizer um pouco de análise crítica, a opinião nunca vai ser a sua, a sensibilidade nunca vai ser a sua, vai ser sempre de terceiros, e você vende aquilo como sendo uma realidade, uma verdade absoluta. Nesse sentido, eu tenho uma outra colocação para vocês também, que vem bem de encontro que a gente está discutindo aqui. Que tipo de profissional vocês acham que a gente precisa formar hoje, não apenas para se inserir no mercado, mas que também ele cria oportunidades, né? O Gonzaguinha tem uma letra de música que ele diz que a gente não está com a bunda exposta na janela para passar a mão nela. Mas eu acho que a gente está. Né? A gente é um pedaço de carne, né? Uns com um pouquinho mais de gordura, outros com menos, mas somos todos iguais. Né? Então, como é que a gente se vende? Né? Como é que essa turma, como é que essa molecada, o jovem, como é que que tipo de formação a gente tem que dar, né, para ele se inserir no mercado de trabalho e também para que ele crie oportunidade com aquilo que ele aprendeu a fazer. Né? A Marília foi muito feliz na fala dela quando disse que a gente, na faculdade, traz pontos principais. A gente pode não ensinar tudo, porque, né, socrático, né, sei que nada sei. Né? Então, a gente não consegue ensinar tudo, mas a gente consegue ensinar boa parte daquilo que ele vai ver no mercado de trabalho. Que, aliás, é uma outra grande crítica de empregador, né, que a faculdade não forma o aluno para aquilo que a gente precisa. E a gente está sempre ouvindo isso e está sempre ajustando o currículo. O próprio MEC também trabalha em conjunto com a gente. Né? Tem os projetos de curricularização das faculdades, que é você ter uma carga horária de 10% do seu curso destinado a atividades práticas para a comunidade, que gere resultado como um todo. Mas eu acho que a gente precisa discutir isso aqui. Né? Quer dizer, como é que eu formo esse cara, né, para ele se inserir no mercado de trabalho e para que ele crie oportunidades para ele também? Bom, já que você citou Gonzaguinha, né, vou continuar aí com... eu fico com a pureza da resposta das crianças. Né? É a criatividade e a reflexividade. Eu acho que esses profissionais, né, que têm muita informação, né, nossos alunos, né, da graduação, os adolescentes de ensino médio, eles têm muito acesso à informação, mas como que eles vão fazer essa curadoria? Né? A partir desse conhecimento que ele vai refletir, né, e também se colocar numa postura crítica, né, mas ele precisa ampliar o seu repertório de conhecimento também. Então, acho que a formação, quando eu comecei a falar da formação de professores, a gente precisa olhar com cuidado, porque a gente precisa também formar os professores para essas gerações, né, que estão chegando, né, com uma velocidade muito rápida. O Caio colocou, né, que os professores estão se aposentando. Né, uma geração de professores de 30 anos, que é mais ou menos a carreira do magistério, né, ele se forma num tempo muito distante, né, da geração com que ele vai trabalhar, né, no final da sua carreira. Então, os professores adoecendo, né, a infraestrutura que não dá conta, isso é um cenário, né, da educação no Brasil. Então, a formação, tanto a inicial quanto a continuada, ela precisa estar em diálogo, né, com essas gerações com as quais nós vamos trabalhar. E isso não é fácil. Não é fácil na educação básica, não é fácil no ensino superior, porque formar um professor leva tempo. Né, para que esse professor chegue, né, a esse nível de reflexão né, e criticidade. Então, a gente precisa, né, possibilitar experiências, né, que talvez uma proposta, né, que é a curricularização da extensão, que é o tripé aí da universidade, a extensão junto com a pesquisa e o ensino, que ela possa levar às comunidades o conhecimento que vem sendo trabalhado né, no ensino, na universidade, por exemplo. Então, a gente precisa desse movimento, né, de diálogo. Né? Hoje, a universidade ela não é mais, né, considerada, não é mais vista como esse locus, né, onde fica encastelado o conhecimento. Ele precisa ir ao encontro. Né? Todo artista precisa ir, né, aonde o povo está. E talvez não poderiam ter a possibilidade de um ensino superior. E a gente, quando a gente tem também esse cuidado de estar presente com nossos polos de capacitação, principalmente dentro das universidades. Hoje, aqui em Petrópolis, nós temos dentro da Estácio, né, tem a Anhanguera, tem PUC, enfim, tem outras universidades que estamos dentro, realmente, para que eles já tenham essa vivência didática. Porém, como a gente fala com jovens de 14 a 24 anos incompletos, e os nossos cursos, né, eles são adaptáveis, sim, mas o Sebrae, ele entra justamente com a pegada prática, né, a vivência prática desse jovem e trazendo para eles que não é
abrir um negócio somente, né? É você empreender realmente na sua vida, né? Como um todo, pessoal, profissional. Então, realmente, isso é o capital humano sendo desenvolvido na raiz, né, Caio? Que a gente desenvolve na raiz, que são esses jovens aí que não teriam a possibilidade, talvez, de enxergar uma possibilidade de crescimento profissional e talvez galgar o ensino universitário, que a gente sabe hoje que está acessível, mas muitos deles são de situação de vulnerabilidade, né, Caio? A gente vê isso lá no Sebrae, nessa parceria que vocês fazem junto com a gente, e acho que isso, sim, é uma política pública também que consegue relacionar essa transformação para o futuro que a gente está falando aqui hoje. Dá tempo? Eu não sei aquele relógio ali, o que está querendo... Não sei o que aquele relógio está querendo me dizer. Vamos lá, vamos para o acréscimo, prorrogação. Gente, como falei no início, eu sempre puxo um pouquinho a sardinha para o lado do olhar, do comportamento do humano e da psicologia, né? É a praia que eu navego. Eu falo muito da importância do comportamento. As gerações, na verdade, elas mudaram. As estruturas familiares mudaram. Alguns jovens que vocês tanto citaram e deram ênfase, inclusive professores, ou essa nova geração, eles têm um olhar, hoje em dia, mais voltado para experiências, vamos dizer, isso é muito falado. Então, aquela estrutura que nós tínhamos, eu posso falar, porque eu sou jurássica, então, aquilo que eu aprendi lá nos anos 70, né? Você vai casar, como é que é? Você vai estudar, você vai se formar, você vai casar, você vai comprar sua casa, seu carro. Gente, nós estamos falando, né, daquela geração minha lá atrás. Hoje em dia, a garotada não é mais assim, não pensa mais assim, não quer mais isso. Empreendedor, para conseguir conquistar, segurar uma habilidade ou um profissional, ele também tem que se adequar, ele também tem que se desdobrar, ele também tem que entender com quem que ele está lidando, o que é essa geração, qual é a construção familiar que existe hoje em dia, o que esse jovem efetivamente, de fato, está buscando. Muitos não querem nem se formar, não estou fazendo apologia nenhuma, não. Estudar é fundamental, é a base da educação, estudar é a base de tudo. Mas o que ele verdadeiramente almeja? Tu vê jovens aí, eu atendo ou no consultório, ou trabalho de empreendedorismo que eu faço em empresas, tem pessoas ali extremamente qualificadas, com habilidades, existem testes hoje em dia, estou falando de novo da psicologia, que você consegue perceber um pouco mais qual é o perfil de comportamento e as habilidades dessa pessoa, e às vezes a pessoa nem estudo tem. Volto a falar, não estou fazendo apologia, nada disso, mas assim, qual o olhar que nós temos de nós mesmos para dizer o que eu posso fazer, o que eu tenho habilidade, o que eu realmente quero para a minha vida, que é o que a garotada hoje em dia está pensando. Ela muitas vezes não realiza o sonho de um pai, de um avô, que a herança de família tem que ser advogado, tem que ser médico, tem que ser aquilo. Ela não, ela olha por dela e diz assim, não é isso que eu quero, não. Então, assim, e o empreendedor, às vezes, com capital humano fantástico dentro da empresa, às vezes a pessoa está num local errado. Ele está num setor errado, desenvolvendo um trabalho que não é aquilo que ele se adequa. Eu tenho inúmeros exemplos de empresas que eu faço consultoria e que falam. E ele falou, eu não quero esse cargo, eu quero trabalhar aqui. Mas, às vezes, querem uma colocação, uma recolocação. Tu consegue ter um olhar muito mais diferenciado da habilidade que as pessoas têm. Mas é um conjunto de um pouco de tudo que a gente está falando, de formação, de educação, de geração, de estrutura, inclusive, que um professor possa, de fato, oferecer o que ele tem de melhor. Professor nenhum, eu acredito que esteja na sala de aula para dizer que eles vão por prazer, eles vão por amor. A formação, a educação, e muitas vezes não são nem respeitados e nem vistos, infelizmente. A gente esteve num painel um pouquinho mais cedo e o nosso fim já está piscando, né? O fim está próximo, né? Não, mas pegaram o tempo nosso. Mas aí, nós vamos no VAR, faz o sinalzinho do VAR aí, nós vamos lá, né? A gente teve num painel um pouquinho mais cedo uma fala que era trabalhe e estude, né? Do nosso querido Marcelo, né? Trabalhe e estude. E a gente viu aqui, pelo que foi falado, que educação sem transformação é meramente informação, né? Isso não muda a vida das pessoas. E para a gente encerrar o nosso papo, que passou muito rápido, né? Vou fazer aqui agora sim um papum rapidinho.
você pudesse modificar ou transformar alguma coisa na educação, o que você mudaria? Só uma palavra para a gente encerrar. Bom, tantas coisas. Se você virou um super-herói agora, professora Sandra, super-heroína. Se você tivesse o poder de transformar alguma coisa na educação, o que seria numa única palavra? Ai, gente, enfim, podem ser duas, né? Uma se completa a outra. Diálogo e trabalho coletivo. Eu acho que, né, a coletividade tem a potencialidade de mudar, né, práticas, e eu acho que é isso que, de alguma maneira, o evento também vem, né, se propondo. Falei mais de 2 palavras. Acho que maior valorização do profissional de educação, né? Maior remuneração e valorização. Acho que um profissional desmotivado não consegue engajar na mesma forma, não consegue se doar. E eu acho que os professores já se doaram mais que 100%, mesmo não sendo valorizados. Mas os professores estão se aposentando, então não sei as novas gerações como é que vão dar conta sem essa valorização necessária. Você falou valorização, eu falei valorização e respeito. Numa palavra só, a gente teria até que contextualizar, mas eu acho que valorização, respeito, permissão, eu falo muito da palavra permitir-se. Permitir viver coisa melhor, permitir se conhecer e permitir vivenciar algumas coisas diferentes daquilo que talvez não esteja tão te realizando. Acesso a todos. Educação, transformação, enfim, acho que é acesso. Muito obrigado. Uma vez eu li uma frase de um pugilista, não foi nenhum filósofo, que ele disse assim: os campeões não são feitos no ginásio. Eles são feitos de algo mais que eles têm dentro deles, como um desejo, um sonho e uma paixão. Eu acho que isso define bem o nosso 5º painel. Agradeço a todos os nossos componentes aqui, peço uma salva de palmas muito carinhosa para todos eles. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, muito obrigada, Humberto Medrado, pela condução, obrigada, Sandra Bortolotti, Sheila França, Caio Muniz, Marília Oliveira, obrigada a todos por esse painel tão rico, que acrescentou tanto, olhando para o nosso futuro. Uma foto para a gente encerrar, por favor, gente, esse nosso painel. E encerrando esse nosso painel, a gente encerra também essa nossa etapa do Conecta,